som. Nós queremos dar início ao culto dessa noite, fazendo uma oração de louvor ao nosso Deus, engrandecimento à Tua bondade, à Tua misericórdia, que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. E para essa oração, eu gostaria de pedir à nossa irmã Natália que estivesse levando a Deus em oração. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu nome, meu Deus. Obrigado que o Senhor se faz presente no meio de nós. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, tanto na igreja quanto em casa, reunidos, ó Pai, para adorar ao Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Louvado seja o Teu nome nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Não há como escondermos nada do nosso Deus, pois Ele é poderoso. E mesmo assentado em espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus, vamos estar cantando esse louvor que diz que Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em ti e Deus está em nós. E na certeza, irmãos, que Deus se faz presente aqui nessa noite, se faz presente no seu lar, na sua casa também, na sua família. Nós temos a certeza que nessa noite, ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós iremos, não assim como adentramos, mas nós iremos sair daqui transformados pelo poder que há no Senhor. A palavra do Senhor, gostaria que os irmãos estivessem abrindo em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 22. Segunda Samuel 7, 22. A palavra do Senhor nos diz: qual grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Irmãos, na certeza da grandeza do nosso Deus, vamos nos colocar todos de pé e vamos estar abrindo os nossos hinários no número 26, ao Deus grandioso.
Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Irmãos, o hino de número 113 nos diz que existe um grande amigo e ele é o nosso único amigo, o amigo verdadeiro, aquele que está sempre presente conosco, seja em qual for o momento da nossa vida, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza. Este grande amigo, ele se faz presente a qualquer momento da nossa vida. Por isso nós iremos declarar nesse momento que nós temos um grande amigo, que é Jesus Cristo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei. Meu Jesus, meu Salvador, morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Eterno Deus e Santíssimo Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo decorrer de todo esse dia, pelas misericórdias do Senhor que renovam a cada dia sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus te agradecemos porque nesta manhã o Senhor falou ao teu povo de uma forma especial. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo decorrer do dia, porque o Senhor nos livrou e nos guardou, Senhor Deus. E agora nós estamos aqui, tocados, movidos pelo teu Santo Espírito Santo, para juntos, Senhor Deus, em um só corpo, em um só povo, buscarmos, Senhor Deus, o Deus verdadeiro, o autor da vida, aquele que transforma, aquele que restitui, aquele, Senhor Deus, que nos tirou de um tremedal de lama e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E em nome de Jesus, Senhor Deus, que essa luz que há em cada um de nós
continue brilhando, Senhor, sobre essa face da terra, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre os nossos vizinhos, e que essa luz, Senhor, que há em nós, possa impactar outras vidas, Senhor, a conhecer essa maravilhosa luz, esse autor da vida, que realmente nos traz vida, e vida com abundância, a vida eterna, a salvação que há só em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, te rendemos por cada pessoa que está aqui presente. Em nome de Jesus, consagramos, Senhor, as nossas vidas a Ti. Nos rendemos aos Teus pés, Senhor, porque não existe outro Deus igual ao Senhor. Não existe outro amigo melhor do que o Senhor. Não existe melhor companhia do que a Tua, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus Santo, nos ensina, Senhor Deus, a buscarmos, Senhor, o reino dos céus. Nos ensina, Senhor, a olharmos para os céus, em nome de Jesus, e buscar, Senhor, cada vez mais e mais a glória do Senhor. Que possamos nos encher mais de Ti e nos esvaziar mais de nós. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações. Os louvores já foram feitos, o Senhor já constrangiu no nosso coração. E agora, Senhor, estamos abertos para poder ouvir a Tua palavra. Palavra essa poderosa, que impacta, que transforma, que restitui, que limpa, Senhor, tudo que há de errado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, seja o centro desse culto, continue sendo o centro das nossas vidas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Meus amados irmãos, o texto que estaremos lendo nesse momento é o texto de Atos capítulo 20, a partir do verso 17 até o verso 24. Livro de Atos, capítulo 20, começaremos a leitura no verso 17 e leremos até o verso 24. Eu quero convidar a igreja para lermos alternadamente. Atos 20, a partir do verso 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Vamos orar. Senhor, nós aqui estamos para cultuarmos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso ser. Graças te damos pela liberdade que temos de aqui estar. E graças te damos por podermos ler a tua palavra e falarmos sobre ela. Fale conosco na noite de hoje, abençoe grandemente as nossas vidas, não só a nós que aqui estamos, mas aqueles que nos ouvem, que também recebam de Ti a direção, a orientação, a graça do Senhor.
Portanto, ó nosso Deus, fale ao teu povo, pois já te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um dos principais personagens da Bíblia se chama Paulo, mais conhecido como Apóstolo Paulo. O texto lido na noite de hoje nos fala sobre ele, não sobre a sua vida toda, mas sobre um dos momentos vividos por este homem chamado Paulo. Paulo está voltando da terceira viagem missionária. Seu destino é Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele passa por uma cidade chamada Mileto. Paulo para nessa cidade chamada Mileto e pede que os presbíteros da igreja de Éfeso venham até Mileto para estar com ele. E quando os presbíteros da cidade de Éfeso chegaram em Mileto, Paulo assentou-se com eles e falou a eles sobre 4 coisas que foram as coisas principais da sua vida a partir do momento em que deu-se a sua conversão. Talvez você nunca pensou nessas 4 prioridades na vida de Paulo. Mas é ele que menciona quais foram as suas principais prioridades. Olhem para o verso número 19. Verso 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira parte do verso diz, servindo ao Senhor. Meus amados, esta foi uma das prioridades, um dos pontos centrais, um dos valores na vida deste homem chamado Paulo. Ele fala servir ao Senhor. Desde quando ele foi chamado por Deus, como se vê lá em Atos capítulo 9, esta passou a ser uma das prioridades da sua vida. O servir ao Senhor. O servir a Deus. O estar a serviço de Deus. E quando se olha para a sua vida, a partir de Atos capítulo 9, nós vamos observar que muitas foram as viagens de Paulo para servir ao Senhor. Na verdade, foram 3 as viagens missionárias na vida de Paulo.
E durante essas viagens, ele pôde passar por várias cidades. Ele pôde estar em vários países. Ele pôde falar a várias pessoas. Ele pôde mostrar quem era Deus na sua vida. E o quanto é importante a presença de Deus na vida das pessoas, nas nossas vidas. Então, quando você, durante a semana, estiver em casa e pensar em Paulo ou no apóstolo Paulo, lembre-se que uma das suas prioridades foi o servir ao Senhor. O servir a Deus. Nós temos lá no Salmo 100, o versículo 2, que é bem interessante, pois diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria. Portanto, quando servimos a Deus, não devemos servir por constrangimento. Não devemos servir como se fosse uma obrigação, um peso que pesa sobre nós. Mas segundo o salmista, esse servir a Deus deve ser um servir espontâneo, com alegria, com prazer. Servir a Deus com prazer. Mas quando se caminha em Atos capítulo 20, nós vamos deparar com uma outra prioridade na vida de Paulo. Versículo de número 20, diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. É interessante porque esse verso, Paulo está falando a sua segunda prioridade. E essa segunda prioridade tem a ver com o anúncio do Evangelho às pessoas que já conheciam a Jesus. Paulo falou, segundo ele mesmo, àquelas pessoas que conheciam a Jesus. Talvez você possa perguntar, mas por que falar aos que conheciam a Jesus? Primeiro, porque Paulo, juntamente com aquelas pessoas, podiam estar juntos servindo a Deus. Exemplo, nós estamos reunidos aqui na noite de hoje para adorarmos o nosso Deus. Isso também, meus irmãos, é servir a Deus. E esse momento de comunhão, esse momento com os irmãos, esse momento de servir a Deus juntos, ele fortalece a nossa alma, ele alegra o nosso coração. E sem dúvida alguma é um momento de comunhão. Mas para Paulo, falar aos que conheciam a Jesus era também uma oportunidade de
fortalecimento da fé. Fortalecimento da fé. Todos nós lemos a Bíblia. E por que é que nós a lemos? Nós lemos porque ela nos ajuda no fortalecimento da nossa fé. Mas Paulo diz também que ele servia ao Senhor e falava aos que conheciam a Jesus, porque o crescimento ele acontece gradativamente. Não é de uma hora para outra, mas é no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para a vida de uma criança, ela nasce tão pequena, tão frágil, tão dependente. E aí começa o quê? O crescimento. E chega um momento em que ela começa a caminhar. E começa a caminhar sozinha. Começa a comer e consegue comer sozinha. E assim por diante. Assim é conosco também. À medida que nós vamos lendo a Bíblia, ouvindo de Jesus, convivendo com os irmãos, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Então vejam bem, a primeira prioridade de Paulo foi servir a Deus. A segunda prioridade de Paulo foi falar do Senhor aos que já conheciam a Jesus. Terceira prioridade, versículo de número 21. Olhem, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, eu estive falando do Evangelho, não somente aos que conheciam, mas também aos que não conheciam a Jesus. E não me limitei apenas aos judeus, mas falei também aos gregos. Falei sobre o quê? Falei sobre o arrependimento para com Deus. Isto é, a necessidade de uma mudança de vida. A necessidade de um nascer de novo. A necessidade de viver, conviver, caminhar e estar com Deus. Exemplo. Nós temos em João capítulo 3 a história de um homem chamado Nicodemos. Nós temos em João capítulo 4 a história de uma mulher chamada e conhecida como a mulher samaritana. Tanto em João capítulo 3, Nicodemos, como em João capítulo 4, a mulher samaritana, é o Senhor Jesus quem fala a eles. Em João 3, Jesus fala para Nicodemos sobre o nascer de novo, o nascer do alto, o nascer de Deus. Em João 4, Jesus diz para a mulher samaritana:
eu sou a água viva. A água que a mulher buscava era uma água que matava a sede física. Mas Jesus diz: eu sou a água da vida. A água que mata a sede espiritual. Paulo também, durante seu ministério, ele faz o que Jesus fez. Ele fala de Jesus, apresenta Jesus, anuncia Jesus. A quem? A todos. E aqui ele fala de judeus e gregos. E ele fala sobre a necessidade do arrependimento, ou seja, a necessidade de crer em Jesus. E o quanto é preciosa uma vida com Jesus. Quarta prioridade. Volte seus olhos para o verso número 24. E ele diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui Paulo está dizendo o que Jesus foi para ele e para a sua vida. O que Jesus apresentou para ele e para a sua vida. Olhem, em nada considerar a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O que ele está dizendo é: a minha vida tornou-se preciosa a partir do momento em que eu procurei cumprir a minha missão, que ele chama de carreira, e a partir do momento em que ele cumpriu o seu ministério. O ministério que ele recebeu de Jesus. Não foi ele quem estipulou ou estabeleceu qual seria o seu ministério, mas o ministério ele recebeu de Jesus. Em outros versos, principalmente nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele nos fala do que Jesus foi para ele, representou para ele, e a importância de Jesus na sua vida. Tanto é que um dos últimos versos ditos pelo apóstolo Paulo está lá em 2 Timóteo capítulo 4, e ele diz o seguinte: completei a carreira, guardei a fé, e diz também: combati o bom combate. 3 frases: bom combate, carreira e fé. Nesse verso e nessas 3 frases,
ele resume o seu trabalho, sua missão e o seu ministério. Foi alguém que chegou ao final e disse: olha, eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu cumpri a missão que me foi dada pelo Senhor. E eu jamais, repito, eu jamais abri mão da minha fé. Meus irmãos, Paulo passou por momentos muito difíceis na sua vida. Momentos extremamente difíceis, como de perseguição, de apedrejamento, de naufrágio, de açoites. Mas ele jamais abriu mão de Jesus. E agora ele diz: guardei a fé. Essas 4 coisas que aparecem em Atos capítulo 9, melhor, em Atos capítulo 20, Paulo coloca como sendo suas prioridades: o servir ao Senhor, o anunciar o Evangelho aos cristãos, o anunciar o Evangelho aos que não conheciam a Jesus, e o que o Evangelho foi para ele, para a sua vida, e a grande mudança e transformação que o Evangelho provocou no seu coração. Pense nessas 4 coisas, medite nelas, e quem sabe, faça delas também algumas das prioridades da sua vida. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino agora, o de número 55, isso mesmo, né, Marcelo? Número 55.